Glória a Deus. Nós começamos a ler aqui a história dessa mulher samaritana. E eu não quero falar sobre ela agora. Gostaria de me atentar quando a minha Bíblia aqui ela fala sobre fonte. Mas existem outras versões que falam poço, né? E hoje o Senhor me trouxe até aqui este altar para trazer uma palavra cujo tema dela é Poços da Vida. E eu queria passar, antes de começar a história dessa mulher, eu gostaria que a gente entendesse ou buscasse o início para desenvolver todo aquilo que o Senhor ele quer fazer, né? Para que serve um poço? Qual é a serventia do poço? O poço ele serve para água, captar água, né? Para a gente usar água. Quando nós moramos em localidades que não tem tanto acesso de água, o que nós precisamos fazer? Cavar um poço, né? E esse poço, a sua escavação tem que ser bem profunda, porque quando você cava raso, a água que você encontra, ela não é potável, ela não é saudável. Quanto mais profundo você cavar, mais água potável você vai encontrar, né? E muitas vezes na Bíblia nós encontramos as passagens falando sobre poços, e poços sempre foi um lugar de encontro, foi um lugar de descoberta do autor da vida, que aqui simboliza a água viva, né? Então nós encontramos passagens que falam sobre poços, e nesse momento que ela fala sobre poços, ela está mostrando um simbolismo através disso, de prosperidade, de uma sede que pode ser saciada. Ele vai representando várias coisas através do poço, através dessa imagem de busca de água profunda. E biblicamente o poço ele pode simbolizar muitas coisas. Ele pode simbolizar a busca espiritual, ele pode simbolizar prosperidade, ele pode simbolizar busca incessante pela sua presença, porque toda vez que cavamos um poço, nós precisamos ter toda uma estrutura montada para que águas ruins não entrem nesse poço. Apenas nós viemos coletar água saudável, água potável, e você pode adorar ao Senhor por conta disso. No entanto, nós podemos fazer o caminho inverso dessa história, como o profeta Jeremias. Ele pregava ao povo que eles precisavam voltar ao início de tudo. Eles precisavam crer que existia um Deus que provia, existia um Deus que tomava conta da vida deles. Mas o povo naquele momento, eles estavam fazendo o caminho inverso. Eles deixaram de buscar a Deus, eles deixaram de confiar em Deus e começaram a fazer o caminho inverso. Quando nós queremos encontrar água, nós cavamos e afundamos, certo? O povo começou a desacreditar de Deus e começou a fazer o caminho inverso. Começou a entulhar os poços, começou a encher os poços da sua própria vontade, daquilo que acreditava, daquilo que para eles eram bons, e começaram a entulhar esses poços e começaram a subir para a superfície. E eles começaram a tornar esses poços não mais poços para captar água viva, água saudável, água potável, mas eles começaram a transformar esses poços ricos em água em poços secos. Você pode glorificar o Senhor. Então nós podemos fazer uma comparação que para uma busca incessante por sua palavra, por sua presença, é uma descida profunda. É um trabalho árduo que você precisa ter para não transformar o teu poço impuro e muito menos o teu poço seco. E
quando nós colocamos a nossa vontade, quando nós colocamos os nossos prazeres, nós entulhamos os nossos poços. Nós deixamos de ter água viva, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, a água que sacia, a água que cura, a água que restaura, a água que dá esperança. Nós começamos a tampar tudo que pode nos trazer para a vida, porque Ele é a vida. Amém? Ele é a vida, Ele é o resultado da nossa escavação. E agora eu quero caminhar com você durante 3 histórias, ao qual vai nos relatar situações em poços. Encontros que o Senhor teve com essas pessoas e Ele pôde mostrar a sua ação divina. A primeira que a gente vai usar como exemplo e como o primeiro caminho para entender o que Deus ele pode fazer através dos poços é essa mulher samaritana que nós acabamos de ler no Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos lá no versículo 10 e 11 agora, para a gente poder chegar no ponto certo. Ele diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, e o poço é... Onde, pois, tens água viva? Aquela mulher samaritana, ela estava sofrendo consequências do seu próprio pecado. Ou seja, ela não tinha vida, ela estava morta. Ela era uma mulher que estava cometendo infrações contra as leis do Senhor. Mas o Senhor, o próprio Deus, Ele foi de encontro àquela mulher. Porque aquela mulher, ela não era aceita pela sua sociedade. Tanto que ele diz aqui que a hora que Jesus estava naquele poço era a hora sexta, mais ou menos meio-dia, meio-dia e meia. E ele estava no horário aonde as mulheres não costumavam tirar água naquela hora. Somente aquela mulher estava indo lá porque ela era excluída da sociedade por conta do seu pecado, por conta daquilo que ela fazia. Ela era rejeitada pela religião. Mas Deus é aquele que tudo vê e nada passa desapercebido aos seus olhos, nada fica obscuro, porque Jesus encontra aquela mulher naquele poço. Ela achava que ia ser um dia como qualquer outro. Ela ia lá, ia tirar sua água, ia voltar para sua casa e fazer seus afazeres, mas o Senhor a fez voltar com água viva, não mais no seu balde, mas jorrando em seu interior, jorrando dentro de você. Assim Deus quer fazer com você nessa noite. De repente você está rejeitado pela sociedade, você está rejeitado no seu convívio, mas Deus está te vendo aqui neste lugar nessa noite, e Ele quer derramar sobre você vida. Diga para o irmão que está do seu lado: Ele quer derramar sobre você vida. Porque quando nós estamos em pecado, queridos, nós cheiramos a morte. Mas quando o Senhor, Ele vem com águas vivas para nos lavar. Ele vem com águas vivas e Ele muda o nosso cheiro de morte para o cheiro de vida, que Ele é a própria vida. Aleluia! Aleluia! De repente você está aí à beira de um poço, pensando que ninguém está te vendo, pensando que você está morrendo, mas o Senhor te viu e Ele quer derramar algo novo sobre você. E sabe o que é que Ele quer derramar? Água viva.
viva, água da vida. Ele quer que você saia daqui pronto para viver algo novo, uma nova história. O Senhor, Ele já preparou para você. Aleluia. Glória a Deus. O segundo episódio de Poço, ao qual eu quero relatar aqui nessa noite, se encontra no livro de Gênesis, lá no início da Bíblia, no capítulo 21. Só você ir lá para o início da Bíblia e ir folhando até o capítulo 21. Gênesis, no capítulo 21. Abra os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor, Ele está te dizendo nessa noite. Aleluia. No verso 14, Ele vai dizer assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre d'água e os deu a Agar. Pondo-os sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Agar e Ismael foram expulsos da sua casa, com data certa para morrer, porque eles saíram com um punhado de pão e um pouco de água. Foi decretado o tempo de vida através desse gesto para a vida de Agar e a vida de Ismael. Porque o que eles poderiam encontrar no deserto? O que é que tem no deserto que pode te sustentar, que pode te manter vivo? Não tem nada. E Ismael e Agar foram expulsos e andaram no deserto sem esperança, sem expectativa de futuro, porque tinham dado data certa para morrer. Talvez você está aqui nessa noite e você está com seus dias contados, mas eu quero te dizer uma coisa, que o deserto, ele não é lugar para ficar, ele não é lugar para morrer. Deus não permite que você chegue ao deserto para que seja o fim dos teus dias. Não, Ele não faz isso. Muito pelo contrário, Ele permite o deserto para que você possa conhecer quem é que é por você. Você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E nós lemos nessa passagem que o próprio Deus ouve a voz do menino e fala com Agar. E Ismael, naquele momento que ele estava ali, ele começou a orar, ele começou a falar, porque Deus diz que ouviu o clamor do menino, ouviu o choro do menino. Talvez é isso que falta em mim e em você. Deus não está ouvindo a nossa oração, porque estamos de boca fechadas. Não porque Ele está surdo, porque Deus não é surdo, mas a minha boca não está clamando, a tua boca não está clamando. Por isso você não está ouvindo a voz do próprio Deus falando com você.
E Deus ouve a oração de Ismael. E ele se movimenta. E ele diz para eles: olha, fica tranquilos. Fica tranquilos, porque a partir de agora, eu sou por vocês. O próprio Deus declarou sobre a vida deles. Até então, você estava sobre a proteção de Abraão. Agora você está sob a minha proteção. O teu futuro está sobre as minhas mãos. Eu mesmo me encarregarei de fazer. Eu mesmo vou estar trabalhando por vocês. Ismael era descendente de Abraão. Existia uma promessa sobre Abraão, que a sua descendência seria uma grande nação. E não simplesmente uma grande nação, mas ela seria abençoada. E talvez você está pensando aí: é por isso, pastora, tu pegou no ponto certo. Tu descobriu agora por que as coisas não estão dando certo na minha vida. Eu não sou descendente de Abraão. É isso que é o problema. Esse é que é a grande falha. Não sou descendente de Abraão. Por isso minhas coisas não dão certo. Por isso os meus projetos não avançam. Eu tenho que beber um gole d'água. De fato, você não é descendente de Abraão. De fato, eu também não sou descendente de Abraão. Mas sabe o que nós temos hoje como garantia? Um sangue carmesim que desceu na cruz do Calvário, escorre sobre a minha fronte, sobre a tua fronte. Essa é a garantia que você tem, que não só o teu presente, mas o teu futuro será abençoado, será uma grande nação. Se você crê que o sangue que foi vertido no Calvário ainda está sendo derramado todos os dias sobre a tua vida, glorifique ao Senhor. Aleluia. Disseram para Agar e Ismael: essa terra não é sua, esse chão não é seu. Mas Deus desceu do próprio céu e disse: eu vou te dar toda a terra, eu vou fazer por você tudo que eu prometi ao teu pai Abraão, porque você é meu. Aleluia. É isso que o Jesus Cristo, Ele fez por mim, por você. Então os teus projetos não podem ser fracassados, não podem ser frustrados, porque naquele poço ao qual Deus fez Agar abrir os olhos para ver. Querido, tem que ter maturidade para ver. Tem que ter maturidade para ver. Porque muitas vezes nós estamos passando por problemas e situações e nós nos acomodamos naquele lugar. Sabe aquela história que estava uma pessoa se afogando nas altas ondas e veio um barquinho para ajudar e ele disse: não, eu quero que Deus vai me tirar daqui. Sabe essa historinha? Aí ele continua lá se afogando nas altas ondas, vem um helicóptero para poder buscar ele. Não, Deus vai vir aqui me salvar. Sabe essa história? Todos conhecem essa história? Eu não sei contar ela toda direito não, mas é bem por esse caminho aí. Todos conhecem? Quem conhece? Quem conhece? E aí no final o que acontece? Ele morre, chega lá no céu, aí ele chega brabo, irado com Deus. Aí ele fala: Senhor, eu estava lá nas ondas, por que tu não foi me ajudar? Imagino eu, vamos eu na minha imaginação. Imagino eu, Deus botando a mão assim. Eu não estava lá? Eu não te ajudei lá? Menina, eu enviei um de barco, eu enviei um voando, eu enviei um de bote, e tu que não quis sair do raio das águas, e eu que não quis te ajudar? Não é assim?
Às vezes Deus manda todos os meios para nos ajudar, mas a gente não quer ter maturidade para abrir os olhos. A gente quer ficar... Abre os olhos, Agar! Abre os olhos, Agar! Veja a esperança na tua frente. Pega, enche o teu odre da água ao menino e segue a tua vida, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo para você nessa noite a esperança da continuidade. Te deram um dia para morrer, mas a última palavra vem de Deus, e a palavra que Ele tem na tua vida nessa noite é: abre os olhos para ver. Diga para o irmão que está aí do seu lado: receba nessa noite esperança para continuar a tua história. Esse poço é um poço de continuidade. Aleluia. O último exemplo que eu quero ditar hoje sobre o encontro no poço. Você pode folhear mais um pouquinho à frente no capítulo 26 do mesmo livro de Gênesis. Capítulo 26. Nós já estamos encaminhando para o final. E ele vai dizer... Acharam, amém? Glória a Deus. Vou beber um gole d'água, um gole d'água. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhes o Senhor e disse: não desçais ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. Vamos voltar o versículo 3. Peregrina nesta terra e serei com e te porque a ti e a tua darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque era filho da promessa, e tudo que ele fazia era abençoado. Todas as vezes que ele chegava numa terra e ele cavava poços para que a sua comunidade pudesse se saciar, ele encontrava água. Mas ele estava numa terra onde estava passando uma grande fome, uma grande seca. Mas Isaque, ele cavava seus poços e encontrava fartura de água. Porque existia uma promessa sobre a vida de Isaque, e isso levantava sobre os outros muita inveja, muita ira, porque ele estava prosperando nos dias difíceis, ele estava prosperando numa terra ruim. E todos que olhavam para Isaque e viam aquela prosperidade se voltavam contra ele, querendo matar. Mas Isaque era uma promessa. Deus seguia Isaque por onde ele passava e abençoava não só o presente dele, mas também o seu futuro, porque era uma promessa que ele já tinha derramado sobre seu pai Abraão e escorria sobre a vida de Isaque. Existe uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas, amém? Você crê que existe uma promessa dele sobre a sua vida? Você é filho de Deus.
Você é filho de Deus? Pergunta para o irmão que está aí do seu lado: você é filho de Deus? Então essa promessa é para você. Então essa garantia também é para você. Porque nesse poço existe fidelidade. Nesse poço existe prosperidade. Eu não sei qual é o poço que você está vivendo. Eu não sei nem se você está enxergando um poço à tua frente. Mas eu creio que a partir de hoje, o Deus que falou para Agar, o próprio Deus que falou para Agar, abre os olhos e vê. Está falando com você nessa noite. Abra os olhos e vê. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que encontrou aquela mulher samaritana desenganada por todos e pelo seu próprio pecado, Jesus foi encontrá-la. Jesus veio te encontrar nessa noite e está dizendo que tem vida para você. Naquele poço houve salvação. Naquele poço houve cura da alma. Houve uma saciedade de água viva. Nos poços de Isaac mostra a fidelidade do Senhor. Mostra a fidelidade que Ele tem para com os seus. E mesmo que não seja bom o que você esteja vendo, mesmo que não seja bom o que você esteja vivendo, mesmo que teus dias estejam contados, vão ser os melhores dias que você vai poder viver durante todo ele. Vai ser a melhor experiência que você já teve, como qualquer outra, porque é o próprio Deus que desce dos altos céus para dizer: eu sou contigo, eu sou contigo, e eu não sou contigo só para o presente, eu sou contigo para o teu futuro. Pode deixar, querido, que o próprio Deus vai se encarregar de dizer a todos que estão à sua volta que você não vive de cisterna, porque cisterna só se enche quando chove, só se enche quando abre torneira. Deixa que Ele vai falar que você vive de poços, jorrando água viva, jorrando água viva, água que vem diretamente dEle, água que cura, água que restaura, água que lava. É por causa dEle que eles não pereceram, e também será por causa dEle que é a minha vida e a tua vida vai se manter de pé. Aleluia! Todos esses encontros, queridos, dependia de uma reação do outro lado. Porque Jesus é aquele que faz o impossível. Ele faz qualquer impossível. Quem pode fazer jorrar água de uma terra seca? Quem pode perdoar os pecados? Quem pode tirar de você o cheiro de morte? Quem pode tirar de mim o cheiro de morte? É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que estamos aqui. Querido, eu ainda estou agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez na vida do meu filho. Foi por causa dele que no hospital público meu filho vive. Foi por causa dele e de mais ninguém. Foi por causa dele. E tem que ser por causa dele a razão de nós não desistirmos. Existe sobre a sua fronte um sangue chamado sangue de Jesus. Um sangue que está pronto para fazer impossíveis no teu presente, impossíveis no teu futuro, coisas inimagináveis, coisas que não chegou ao coração de ninguém, nem à mente humana. Isso é o que Ele tem preparado para a tua vida nessa noite.